Olá, eu sou Marina Morgante Bittencourt, pesquisadora do Instituto Spectra, e o tema da aula de hoje é sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Antes, eu gostaria de ponderar que as informações que vou falar na aula de hoje constam no Guia do Direito das Crianças e dos Adolescentes e com muito mais detalhes. Mas, voltando para a aula, eu vou falar agora, entrar no tema dos direitos das crianças, mas antes eu gostaria de ponderar que a infância e a adolescência nos ajudam a tornarmos quem somos hoje na vida adulta. Representam os momentos mais importantes para o desenvolvimento humano, tanto individual quanto coletivo. E para explicar os direitos, eu vou explicar um pouquinho da história. Na Idade Média, a criança não era vista como um grupo separado dos adultos. Ela era considerada como um adulto em miniatura e era explorada. Mas a concepção de criança foi mudando com o passar do tempo. A infância passou a ser vista como uma fase peculiar e destacada da vida adulta, pela influência da Igreja Católica, que passou a ver a criança como um ser especial, mediador entre o céu e a terra. Mas, contudo, a precariedade da vida infantil continua ainda sendo uma realidade, porque durante a Revolução Industrial as crianças trabalhavam tanto quanto os adultos, inclusive ganhavam muito menos que eles. Caminhando um pouco mais na história, no século XX, a organização Save the Children foi a responsável pelo surgimento dos direitos das crianças, em razão da Primeira Guerra Mundial a defender os direitos das crianças órfãs. E essa declaração foi aprovada pela Liga das Nações, que foi extinta com o início da Segunda Guerra Mundial, que foi marcada pela grave violação dos direitos humanos. Mas, caminhando um pouco mais no tempo, a ONU foi fundada em 1959. E com o surgimento da ONU, ocorreu uma grande conquista de direitos humanos, que é a Declaração dos Direitos das Crianças, que teve uma aprovação mundial. Foi aprovado por 196 países e, dentre os países signatários, um deles foi o Brasil. Mas agora vamos para o Brasil. Até o século XX não haviam políticas voltadas para a infância. Mas em 1926 foi aprovado o Código de Menores, em que previa a doutrina da situação irregular. A criança e o adolescente eles eram vistos como seres incapazes, eles eram considerados meio que propriedades da família. E as crianças que eram abandonadas ou tinham comportamentos inadequados, eles eram vistos de forma pejorativa e segregados da sociedade. Então, criança e adolescente não eram considerados sujeitos de direito. Mas, caminhando um pouco mais na história, em 1989 foi aprovada a nossa atual Constituição Federal, que ela é marcada pela conquista dos direitos das crianças aqui no Brasil. E também acho muito interessante falar que teve uma grande movimentação política para a aprovação do artigo 227, que ele é a pedra de toque, é o que fundamenta toda a nossa legislação, porque nele ele traz diversas mudanças de paradigma. Esse artigo é tão importante que eu vou ler para vocês, aí a partir dele eu vou explicar as mudanças que vieram. Ele fala assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à educação, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A partir dessa aprovação do artigo 227, após uma grande movimentação política que teve inclusive participação das crianças, a gente muda a nossa relação com as crianças. Esse artigo 227 ele traz algumas mudanças de paradigma. Dentre essas, a primeira mudança de paradigma é que criança e adolescente são sujeitos de direito do presente e do futuro. Criança não é um adulto em perspectiva, ela já é titular, ela já tem uma voz a ser ouvida. E ser sujeito de direitos, o que significa? Você ser titular de direitos fundamentais. O que são esses direitos fundamentais? O direito à vida, saúde, educação, convivência familiar, dentre outros. Além de tudo, inaugura a doutrina da proteção integral e traz a prioridade absoluta dos direitos das crianças e dos adolescentes. A gente observa na nossa Constituição Federal que muitos grupos especiais, como idosos e deficientes, foram abrangidos por uma proteção um pouco mais especial pelo legislador, mas nenhum outro grupo recebeu uma proteção tão especial, trazendo absoluta prioridade, porque no direito, só para apontar um pouco mais, é muito difícil se utilizar o termo absoluto, e a criança recebeu essa proteção tão especial. E também inaugurou a doutrina da proteção integral. E caminhando assim, e também falando um pouco mais, também trouxe uma outra mudança de paradigma, que é a responsabilidade compartilhada do Estado, família e sociedade.
criança, ela é responsabilidade de todos nós, né? Muitas vezes a gente tem aquela visão, a gente olha uma criança sofrendo algum tipo de agressão de uma família e a gente entende que não é problema nosso. Mas não, todos nós temos uma responsabilidade com relação a essa criança e devemos tomar uma atitude, na medida, lógico, das nossas responsabilidades como profissionais. Mas isso acho muito importante de pontuar. E caminhando, seguindo um pouco mais, depois dessa mudança dos paradigmas, a gente tem uma outra conquista dos direitos das crianças e dos adolescentes em termos de Brasil, falando da nossa legislação de forma específica, que vem com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em 1990, que novamente ele reforça os direitos previstos no artigo 227 e traz muito mais detalhes. Traz novamente o direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e além de tudo, traz o interesse superior da criança e do adolescente. E depois da Estatuto da Criança e do Adolescente foram surgindo outras leis que vão tratando de diferentes aspectos da realidade da criança e do adolescente. E aqui eu só vou pontuar para demonstrar a importância. Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu também, né, na nossa legislação, tem a Convenção dos Direitos da Criança, que foi aprovada pela ONU, então, como o Brasil assinou, ele faz parte da nossa legislação. Após veio a lei de alienação parental, Lei do Menino Bernardo, ou Lei da Palmada, Estatuto da Pessoa com Deficiência, em que há artigos que prevê de forma específica direitos das crianças deficientes. A gente tem lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Marco Legal da Primeira Infância, Lei Henri Borel, Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência, Lei de Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes. Eu trago assim uma reflexão, né? Porque a gente tem a proteção integral, o melhor interesse da criança e do adolescente são todas, a gente chama que são cláusulas abertas, sujeitas à interpretação, e a gente tem o melhor interesse. E o que significa a gente aplicar isso na prática, né? Então aqui eu trago a definição do que é o melhor interesse da doutrinadora Kátia. Eu vou ler que eu acho muito interessante isso, que a gente pode trazer uma aplicação para o nosso dia a dia. Que ela fala que o interesse superior, o melhor interesse, não é o que o julgador ou aplicador da lei entende o que é melhor para a criança, mas sim o que objetivamente atende sua dignidade como pessoa em desenvolvimento aos seus direitos fundamentais em maior grau possível. O que significa? Quando a gente está diante de uma situação concreta em que há um conflito de um interesse da criança e de um adulto, pode ser um pai, uma instituição, e a gente está nessa situação conflituosa, e a gente tem que tirar os nossos interesses de lado e sempre pensar, tomar a decisão que melhor vai garantir o desenvolvimento daquela criança. Então, continuando a falar sobre o direito das crianças, então, depois que a gente viu todos esses conceitos, o legislador trata a criança e o adolescente como um grupo prioritário. E então a gente precisa ter essa lupa do olhar da infância nas nossas relações sociais. E além disso, a infância, não existe uma única infância, existem diversas realidades de infância. E nesse sentido, o legislador trouxe mais 3 grupos prioritários considerando essas diferentes realidades da infância. Ele traz o primeiro grupo prioritário, que é criança e adolescente com deficiência, o segundo grupo prioritário, que é criança e adolescente em situação de risco, e o terceiro grupo prioritário, que é a criança na primeira infância, que é do 0 aos 6 anos de idade e com 72 meses de vida incompletos. E aí, eu vou falar um pouquinho de cada grupo e mostrar a importância e mostrar na lei onde estão previstos esse grupo. A criança com deficiência, ela é considerada, o legislador considerou ela como um grupo vulnerável. E no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem artigos específicos prevendo novamente, garantindo os direitos fundamentais da criança e do adolescente com deficiência e sempre reforçando o nosso dever de colocá-los a salvo de qualquer forma de violência, exploração ou negligência. E aí, também temos a lei do transtorno do espectro autista, que prevê direitos fundamentais da pessoa que tem o TEA e também colocando ela a salvo de qualquer forma de violência. E nesse grupo, a gente pode incluir as nossas crianças que têm o transtorno do espectro autista. E seguindo um pouco mais, a gente tem o segundo grupo prioritário, que é a criança e adolescente em situação de risco de violência.
E a violência, ela tem várias formas, tanto a violência física, sexual, negligência e psicológica. O legislador deu tanta importância para a proteção e na prevenção dos direitos dessas crianças que ele também traz no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 70 o nosso dever solidário de preservar a criança e o adolescente de qualquer forma de violência. Além disso, a gente tem mais 2 leis específicas que tratam de forma mais detalhada sobre a violência, que é o Sistema de Garantias do Direito da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, e a Lei Henri Borel, que é a lei que trata da violência doméstica e familiar em face da criança. E agora, a gente vai falar do terceiro grupo prioritário, que é a criança na primeira infância, dos 0 a 6 anos de idade. E a gente tem uma lei específica, que é o Marco Legal da Primeira Infância, que também no seu artigo 12 traz a responsabilidade compartilhada que a gente tem com as nossas crianças que estão na primeira infância. Inclusive, nessa lei, a gente observa diversos comandos de políticas públicas para que o governo proteja e garanta o desenvolvimento pleno dessas crianças. Mas, como o direito ele não é uma ciência que anda sozinha, muitas vezes a lei ela se recorre de outras ciências para poder justificar os comandos legais. A gente agora se vale da neurociência. Por que eu vou falar da neurociência? Porque ela explica por que devemos proteger tanto a primeira infância, né? A neurociência explica que o cérebro ele é plástico. O que significa o cérebro ser plástico? Ele vai se modificando, ele vai tendo as sinapses cerebrais, que são caminhos que são construídos a partir dos estímulos do ambiente. O que significa isso? A criança, ela vai, de acordo com as experiências que ela vai tendo na primeira infância, o cérebro vai se modificando, se reestruturando, tornando um aprendizado possível. E isso é tão importante porque na primeira infância, o cérebro está num desenvolvimento muito acelerado. Não que ele não continue, essa plasticidade cerebral, ele continua para o resto da vida, mas esse é um momento muito importante em razão disso, porque de acordo com os cientistas, cerca de 90% das conexões cerebrais, que são os caminhos que vão sendo formados, que a partir do aprendizado que ela vai ter no ambiente, 90% dessas conexões cerebrais são formadas na primeira infância. E por que elas são tão importantes, esse 90% das conexões cerebrais? Porque as próximas conexões cerebrais que estão sendo formadas ao longo da vida depende da qualidade desses 90% das conexões, o que vai impactar na vida dessa criança. A gente pode fazer um paralelo com a construção de uma casa. Quando a gente constrói uma casa, a gente precisa de uma base forte, uma estrutura forte, para que o restante possa ser construído. Assim, essa casa ela não vai sofrer com mudanças no ambiente externo. Assim é com a criança. Para que a criança tenha uma estrutura cerebral forte, ela precisa de um ambiente seguro. E o que é esse ambiente seguro? A criança ela precisa de relações afetivas e afetuosas. Então, o afeto para a criança é mais que uma necessidade, é um direito, porque através das relações afetuosas e afetivas vai propiciar um ambiente seguro para que a criança consiga se desenvolver de forma plena e tenha experiências positivas no seu aprendizado, o que vai impactar toda a sua vida. Ela vai, através dessas boas experiências, ela vai conseguir se desenvolver, vai conseguir prosperar na vida, no seu âmbito emocional, no trabalho, em diversos aspectos. Mas, ao mesmo tempo, por um outro lado, a infância essa primeira infância é uma grande janela de oportunidades para o aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, o cérebro ele está muito vulnerável. Por que ele está muito vulnerável? Né? Porque ele está em franca expansão em razão dessas conexões cerebrais que estão sendo formadas. Então, qualquer situação de violência que a criança experiencia neste momento tem um grande impacto na sua vida. Por quê? O cérebro está formando as suas sinapses cerebrais, então isso pode causar grandes impactos emocionais e inclusive físicos, vai mudar a estrutura física do cérebro. E aqui acho que tem um conceito muito interessante que os pesquisadores de Harvard trazem pra gente, que é o conceito do estresse tóxico, que eu vou ler para vocês, que fala: é a repetição de experiências negativas de violência vivenciada na primeira infância, que causa atividades cerebrais diferentes, deixando marcas profundas no funcionamento do cérebro. Então, o que é o estresse? O estresse é o constante estado de luta e fuga sem que a pessoa tenha oportunidade de se acalmar. E sem essa oportunidade de se acalmar,
isso pode causar uma grande modificação no cérebro da criança, de forma que pode impactar tanto de forma a curto, médio e longo prazo. A médio prazo pode desenvolver ansiedade, a criança pode vir a abandonar a escola, ela pode se colocar novamente em situações de violência e pode ser uma pessoa que vai causar violência, dentre inúmeras consequências. Eu acho que aqui também, para a gente conseguir entender o estresse tóxico, a gente pode fazer um paralelo com um caminhão que está seguindo na estrada, que carrega a carga na estrada. Se esse caminhão carrega uma carga muito pesada, ele pode não conseguir progredir no seu caminho e pode vir a quebrar. Isso é o estresse tóxico. A violência é tão importante, né? E considerando que o grupo prioritário, né? Muitas vezes vocês estão lidando com esses 3 grupos prioritários, que é a criança na primeira infância, que tem uma questão do autismo, da deficiência, e que também pode estar sofrendo violência. Então, esse assunto da violência é muito importante a gente falar. E vai ser o tema da segunda aula, que eu vou falar com muito mais detalhes. Muito obrigada. Qualquer dúvida pode me procurar nesse e-mail que está disponível do Instituto Spectra. E é isso.